Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre o livro É Assim Que Acaba. A autora deste livro é a Colleen Hoover, não sei se é assim, Hoover, se é assim que se pronuncia, mas é uma autora que ficou famosa por conta desse livro e este livro apareceu muito no meu TikTok, ali no meu For You. E pra você, apareceu também? Eu fiquei muito curiosa quando começou a aparecer, mas eu não adquiri logo de cara, esperei um tempinho e depois que a minha curiosidade estava no ápice, eu falei, agora eu vou comprar e vou ver do que se trata, sabe? Mas eu fui muito na escura, assim, eu via poucos vídeos, poucos comentários, mas não sabia muito a respeito. Então eu comprei pra ter a certeza, né? Este livro trata sobre uma temática que é bem complexa e bem difícil mesmo, que é a temática da violência doméstica. Então é um drama psicológico, né, um romance fictício que aborda sobre esse tema e traz ali uma história que faz com que você se aproxime, né, da protagonista, se até às vezes, se você já passou por isso, possa até se identificar com a história dela. Vale lembrar que este vídeo, bem como o livro por si só, a narrativa, né, podem trazer alguns gatilhos. Então é muito importante que você tenha isso em mente antes de adquirir, porque se você passou, sabe de alguém que passou ali perto e tem essa angústia, esse sentimento difícil de lidar, não é um livro que eu recomendo, entendeu? Porque ele pode trazer sentimentos não tão bons e bem tristes, na verdade. Enfim, a autora faz com que a gente se aproxime, então, dessa protagonista, conta a história dela, né? Ela tem um passado ali que sempre tá voltando à tona e aos pouquinhos você vai se identificando, você vai entendendo o contexto, você vai vendo que se trata de uma pessoa que já tem alguns traumas também vivenciados, né, e que acaba vivendo também em torno disso, né, porque os traumas muitas vezes, principalmente ali na primeira infância e tudo, impactam muito a vida das pessoas, né, e fazem com que isso venha à tona em outros momentos da vida adulta e acabe surtindo efeitos também, né, sendo positivos ou negativos. Então a autora vai fazendo ali todo o contexto pra você entender, né, do que a personagem já passou. E traz ali outros personagens aos pouquinhos, incluindo eles aos pouquinhos. Logo de primeiro momento, já tem uma cena agressiva, violenta, né? E se você já passou, se você já sabe um pouco a respeito, né, desse lado da violência doméstica, você já desperta, né, um gatilho desse primeiro momento já, porque as pessoas elas dão indicativos, né? O corpo ele expressa muito e nesse quesito assim de se comunicar, né, de interagir com outras pessoas e com o ambiente, você já começa a notar, né, que tem alguma coisa de errado, digamos assim. Então, logo de primeiro momento isso já aparece e pode gerar também uma angústia, como eu comentei anteriormente. Mas não é algo que faz com que você já pense, nossa, essa pessoa é ruim, ou enfim. Não. As coisas vão acontecendo aos pouquinhos, né? E assim como a vida, tudo tem um processo. E a partir da criação de vínculo que as coisas vão se tornando cada vez maiores. Então trata a respeito da vida da Lily, que teve uma vida, assim, relativamente fácil, financeiramente falando, mas que, como eu comentei anteriormente, já tinha traumas, né, que estavam ali instalados, coisas que não estavam muito bem fechadas dentro de si. E essas coisas, né, esses traumas que já eram do passado, acabam ressurgindo ali na sua vida adulta de outra forma, né, com as pessoas com que ela está se relacionando. Vou tentar não dar spoiler, né, porque eu acho que é uma leitura muito válida para quem tem interesse, e até porque eu não quero entrar muito nesse mérito dos gatilhos, mas é um livro forte, ele traz, né, circunstâncias, traz episódios, situações que são desagradáveis, são... Ai, é até difícil, assim, de lidar. Tem muitas pessoas que falaram que choraram muito do início ao fim do livro, porque impactou, né, num outro sentimento ali. Eu me emocionei em alguns momentos, eu cheguei a chorar em alguns momentos, mas não foi um livro que eu chorei, assim, o tempo todo e tudo, porque ele me doeu, sabe? Ele foi num lado, assim, que me incomodou até.
Quando chegava nessas cenas, nesses episódios, me dava uma gastura enorme. E o pior é pensar que eles voltavam a acontecer. Então acontecia uma situação e aí de repente passava um tempo e você pensava, tá, agora vai acalmar, agora ela vai entender, agora o contexto vai mudar e de repente, pum, acontecia de novo. E cara, essa dor física é muito difícil, né? É muito dolorida, mas ainda mais o jogo psicológico por trás é pior ainda, entendeu? Porque essa questão de lidar com a mente, sabe? De trabalhar com o seu ponto fraco, isso é doentio, chega a ser doentio. Então a autora retrata muito isso, assim, e de ficar indo e voltando na mesma temática acaba sendo repetitivo, obviamente, né? Porque, né, você pensa, ai, chega, né? Já deu, ela tinha que ter percebido e tudo mais. Mas se a gente for parar pra pensar assim na vida real, né, na realidade, a gente percebe que é assim que funciona. Que as coisas elas voltam à tona, as coisas elas voltam a acontecer, infelizmente, né? E nesse caso da violência doméstica, né, como já tem todo um jogo psicológico por trás, né, o uso do amor como uma ferramenta muito grande, isso acaba impactando muito e fazendo com que sim, as coisas voltem a acontecer de novo, né, e se faça presente muito mais do que a gente gostaria, né, e tem pessoas que nem saem desse processo, só pra gente ter uma ideia, né. Aqui no livro vai ter toda uma construção, né, um romance, enfim, e o romance também tem o objetivo de ter um final feliz, digamos assim. Mas nem sempre as pessoas têm finais felizes, e isso é muito forte, é muito difícil de lidar, né, não é uma expectativa que a gente gostaria de ter, né? A gente gostaria que as pessoas mudassem o pensamento e não que revivessem isso a todo momento e não que fosse o destino dessa pessoa, entendeu? Porque a gente tem uma vida, né, pra viver e aí no final das contas a sua existência foi baseada em algo negativo, em algo frustrante, em algo que fere você, sabe? Então é triste isso. Então a autora ela promove algumas verdades mesmo, né? Nem eu falei, essa repetição de fatores, de situações, de ações, é porque é o que acontece na realidade. E mesmo que a gente queira ou não. Então, cara, e o quanto muda a sua mente, o quanto interfere na mente, sabe? Porque você pensa, tá tudo lindo, maravilhoso, e de repente, bum, não é bem assim. Tipo, isso não me faz bem. E de repente, ah, não, tá tudo lindo, maravilhoso. E de novo, sabe? Sim, esse ciclo. Parece um ciclo que não tem fim. E que pra quebrar esse ciclo tem que ser muito forte. Tem que ser muito. Tem que ter uma posição, uma responsabilidade, até mesmo um apoio muito forte para que isso aconteça. Porque se você não tiver um apoio psicológico, né, de pessoas que te amam verdadeiramente, né, de até mesmo de você mesmo ali se cobrar em relação a isso e falar, não, eu quero uma coisa melhor, eu quero algo melhor pra mim, isso não é pra mim, né, isso não me define. Se você não ficar se permitindo isso, não acontece. Como eu falei, eu não vivenciei isso na minha vida, né, graças a Deus, e pretendo não vivenciar, mas imagino o quão difícil seja tudo isso. E o meu objetivo aqui não é de falar, ah, é simples, é só você fazer isso, né? Até porque não existe uma solução, não existe um ingrediente pra fazer com que isso mude, entendeu? Tem várias circunstâncias, e que nem eu falei, por isso que o apoio é tão importante, porque se você não tiver pessoas que te apoiem ao seu lado, muito dificilmente você vai conseguir sair desse buraco, entendeu? Então tem todo um contexto, não é simples assim. E eu queria muito falar também da minha opinião, né, a respeito da leitura, que sim, é uma leitura fluida, é uma leitura fácil, assim, de se fazer, apesar, né, dos gatilhos que ela pode trazer, ela vai fluindo, ela tem uma narrativa, né, tem essa construção ali do personagem, você consegue se aproximar da personagem principal, mas uma coisa que chega a me incomodar também, eu até cheguei a ler algumas críticas, assim, não assisti outros vídeos a respeito do livro, foram aqueles vídeos do TikTok mesmo que eu comentei, mas uma coisa que chegou a me incomodar foi trazer, assim, o passado como uma solução também. Apesar dos gatilhos, apesar dos traumas que a autora, né, coloca ali pra personagem, ela tem meio que
uma saída pra isso, sabe? E aí faz com que a pessoa tenha a ilusão de que sempre vai ter uma saída meio que na sua cara, entendeu? Não sei se faz sentido pra vocês, mas que a gente vai ter soluções que estão muito claras pra gente e nem sempre vai ser assim. Então, por exemplo, um amor antigo, né, que é o que a autora usa ali durante o livro. Ah, esse amor antigo ele vai te ajudar, né? Ele vai fazer com que você tenha outro caminho. E não é bem assim, né? Na realidade que as coisas funcionam. Então, assim, é tentar usar dessa ferramenta do fique tranquilo, tem alguém aqui e tudo mais pra mostrar que tá tudo bem e que o amor pode curar um amor doente, um amor que não era verídico, sabe? E não sei, isso me traz assim uma sensação estranha, porque nem todo mundo vai ter alguém assim, sabe? E claro, a intenção que nem eu falei é que tenha um final feliz, né? Que as coisas aconteçam como tem que ser, como deveria ser, mas não sei, isso me faz pensar que as pessoas não têm com que se entregar, sabe? Bom, não sei se faz sentido, mas é a impressão que eu tive, assim, de que sempre tá tentando achar uma forma bonita, linda, poética de mudar a situação e nem sempre é assim. Às vezes vai ter que ser mais doloroso ainda pra acabar com isso, pra dar fim nisso, né, do que a gente imagina. E, por fim, uma coisa que também foi algo que me impactou, a questão do perdão, né? E aí vai de acordo com cada pessoa, com cada vivência, com cada pensamento, até questões religiosas também, né? É muito particular, é muito pessoal isso tudo. Mas o perdão, ele tem um peso gigante, né? E aí você pode usar o perdão de várias formas em determinados momentos da sua vida. Mas nesse caso, né, é um perdão que tem a ver com algo que machucou muito, e não só psicologicamente, né, como fisicamente, em outros âmbitos, que afetou não só você, como outras pessoas, porque sim, nesse caso, afeta muita gente, não é só uma pessoa, não é só a pessoa que tá vivendo aquilo ali, afeta as pessoas que estão em volta, né, muda o ambiente, muda a energia, muda tudo. E ter essa maturidade, digamos assim, esse olhar, dar essa chance pro perdão não é algo simples, né? Então, me fez refletir muito sobre isso, assim, também. Não falando só na parte negativa, real e não sei o que, não é esse sentido, mas do quão forte, né, tem que ser uma pessoa pra perdoar outra pessoa que te feriu tanto. De um modo tão profundo. É complexo. Você acha que perdoaria uma situação dessas? Enfim, fiquei pensando sobre isso, mas foi um livro que me impactou, foi um livro que eu particularmente gostei da leitura, né? Eu vi que tem um segundo agora, que se eu não me engano é assim que começa, né, o nome. Tô curiosa pra ler, porque agora tem uma segunda etapa, né, da vida, mas acho que é uma leitura que vale, né, se você não for se impactar com esses gatilhos, com as coisas que acontecem aqui, eu indico, do contrário, não faça a leitura desse livro, sabe? Não é pra você. Se você achar que vai te afetar muito, assim, internamente falando, não faça isso. Não se machuque mais, entende? Porque realmente é um assunto, é uma temática profunda, é uma temática dolorosa, que eu imagino o quão difícil seja lidar com tudo isso. Bom, queria compartilhar essa leitura. O que você achou da leitura também? Você gostou? Você tem pretensão de ler? Se sim ou se não, deixa aí nos comentários para eu saber. E não esqueça de avaliar o vídeo, de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho de notificações. Me acompanhe nas redes sociais. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!